ocupado demais para ler este livro? Esta é a pergunta que vem logo na contracapa desta obra, que em 208 páginas defende a ideia de que a produtividade de uma pessoa se mede pela qualidade de seus resultados, e não pela quantidade de itens ticados em sua lista de tarefas. É natural desejarmos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas a imprevisibilidade do dia a dia tende a nos colocar em um caos, o que torna a conquista de nossos principais objetivos de vida uma realidade cada vez mais distante e inatingível. O livro A Única Coisa, ao abordar esse tema, utiliza estudos e exemplos para sustentar a convincente teoria de que se você realmente deseja ser bem-sucedido em determinado campo, deverá focar todos os seus esforços exclusivamente ali, neste mesmo campo, mesmo que para isso você precise abrir mão de outras coisas em sua vida. Para deixar mais claro o que estamos dizendo, vamos utilizar o exemplo do jovem Pedro, que sonha um dia se tornar um escritor de sucesso. Pedro acorda cedo, trabalha muito em uma empresa de vendas de produtos eletrônicos, faz diversos treinamentos para ampliar o conhecimento relacionado ao seu trabalho atual, estuda francês e alemão e no final do dia ainda ajuda seu irmão a criar planilhas no computador. Sim, Pedro quer ser um escritor de sucesso, mas tem ocupado todos os seus dias com questões que não guardam qualquer relação com o ofício de um escritor. Veja que, para o jovem rapaz de nosso exemplo, sobra disposição, mas falta foco. Ele faz 1 milhão de coisas, mas todas são completamente desconexas de seu objetivo principal. Para se tornar um escritor bem-sucedido, Pedro deveria incluir em sua rotina tarefas que o permitissem aperfeiçoar aquelas características consideradas básicas para quem almeja trabalhar com a escrita. Um simples exemplo seria criar a rotina de escrever diariamente por algumas horas, seguindo um determinado padrão, e assim construir um hábito que de fato o auxiliará na caminhada rumo à sua primeira obra. Mas é certo que para incluir essa atividade em seu dia a dia, ele inevitavelmente precisará abrir mão de alguma outra ocupação. Não há como fazer tudo. Entenda, nosso cérebro não é multitarefa como fomos levados a crer durante muito tempo. Quando optamos por fazer várias coisas ao mesmo tempo, abrimos mão da qualidade para ficar com a quantidade. Nós temos o estranho hábito de considerar intelectualmente superiores aquelas pessoas que parecem possuir conhecimento nas mais diversas áreas e assuntos, mas a verdade é que de forma alguma deveríamos valorizar essa característica. Estudos realizados em uma universidade norte-americana mostraram que aqueles alunos considerados multitarefas, que detinham conhecimento em diversas áreas distintas, acabaram se tornando profissionais medíocres, sem nenhum atrativo. Na verdade, por focar em várias áreas ao mesmo tempo, eles sabiam um pouco de cada coisa, mas nunca tinham um conhecimento diferenciado sobre um determinado assunto. Ao ponto que aqueles alunos mais focados, que concentravam seu interesse em uma área específica, acabaram por alcançar um relevante destaque em seu campo de atuação. A história vem para confirmar essa informação e nos mostra que todas as pessoas que alcançaram excelência em determinado campo não foram necessariamente bem-sucedidas em outras áreas. Bill Gates, por exemplo, era sensacional quando o assunto era transformar inovações tecnológicas complexas em sistemas de fácil utilização. No entanto, não era muito bom em estratégias de desenvolvimento de empresas. Já Lionel Messi, eleito o melhor jogador do mundo por 5 vezes, é um esportista fenomenal, mas não lida muito bem com as palavras e quase nunca dá entrevistas. Portanto, fica fácil perceber que as pessoas que se destacaram em determinada área tiveram foco e se dedicaram muito àquela atividade, e para isso, abriram mão de várias outras coisas. De uma coisa estamos certos, não dá para fazer tudo o que nos vem à mente. Quando acordamos, o tempo que temos é limitado. A nossa força de vontade também é limitada e vai diminuindo durante o dia, à medida em que a usamos para resolver as questões cotidianas. Esse assunto, inclusive, pode ser visto com mais detalhes na resenha do livro Força de Vontade, a redescoberta do poder humano. Então, para que nos tornemos bons e eficientes em determinada área, é necessário foco, e que grande parte das nossas ocupações diárias sejam estruturadas para dar apoio a este ideal. Em outras palavras, você precisa criar pequenos objetivos que estejam alinhados de modo a lhe impulsionar a um grande e principal objetivo.
que neste livro é chamado de A Única Coisa. Para ilustrar esse conceito, o autor faz uma analogia entre essa busca pela única coisa e o chamado efeito dominó. Todos nós já presenciamos em algum momento a velha brincadeira feita com as pedras do dominó, onde as colocamos enfileiradas em série e ao derrubarmos a primeira peça, todas as demais na sequência são também derrubadas. Em 1983, no entanto, um físico britânico, ao fazer um estudo mais detalhado a respeito deste fenômeno, descobriu que um dominó em queda poderia não somente derrubar uma outra peça de igual tamanho, mas seria capaz de derrubar outro dominó 50% maior, e assim sucessivamente. Em 2001, foi feito então um experimento prático a respeito dessa descoberta. A primeira peça tinha apenas 5 centímetros. A última, quase 1 metro de altura. Imagine o que aconteceria se a progressão continuasse sem parar. O resultado poderia desafiar a nossa imaginação. O 10º dominó teria quase 2 metros de altura. Lá pelo 18º, você veria uma peça de dominó capaz de enfrentar a Torre de Pisa. O 23º dominó seria bem maior que a Torre Eiffel. E o 31º, quase 1000 metros mais alto que o Monte Everest. E o 57º cobriria praticamente a distância entre a Terra e a Lua. Percebeu o ensinamento guardado no efeito dominó? Quando temos um grande objetivo em mente, devemos criar etapas menores e sucessivas, alinhadas a esse grande objetivo, e ir então superando essas etapas, uma a uma. De início, o caminho pode parecer imenso, e realmente é, mas ao derrubarmos o primeiro obstáculo, automaticamente os demais também começarão a ficar pelo caminho. Para mapear essas pequenas etapas que nos levarão ao grande objetivo, precisamos entender que muitas outras coisas obrigatoriamente terão que ser colocadas em segundo plano. É uma questão de priorização. Não significa dizer que você deverá abrir mão completamente de tudo aquilo que não possui relação com seu objetivo maior, mas sim que você precisará priorizar em sua vida aquelas atividades que de fato farão a diferença rumo à sua grande coisa. Neste momento, será preciso muita sabedoria para distinguir o útil do inútil. O psicólogo William James resumiu essa questão em poucas palavras quando disse: "A arte de ser sábio é a arte de saber do que se descuidar." A saúde, por exemplo, é algo que você jamais poderá colocar em segundo plano. Maus hábitos de saúde trazem risco para a vida e impossibilitam a realização de seus objetivos. Quando a saúde não vai bem, o resto não pode ser realizado. Estar saudável é essencial para que possamos obter alta performance na vida, de modo a exercitar a criatividade, usufruir de uma boa memorização, entre outras coisas. A falta de habilidade para dizer não é outro obstáculo que poderá prejudicar sua caminhada rumo ao seu grande objetivo. Entenda, cada vez que você diz sim para alguém, poderá estar dizendo não para você mesmo. Não se trata de viver uma vida individualista, dizendo não a todas as pessoas, mas saber o momento certo de dizê-lo é fundamental. A explicação é simples. A matéria-prima principal para alcançarmos nossos objetivos é o tempo, que é limitado. Dessa forma, se você usa seu tempo para realizar aquelas tarefas que são de interesse das outras pessoas, obviamente não lhe sobrará tempo para realizar as suas. Os ambientes que você costuma frequentar também influenciam positiva ou negativamente na busca de seus objetivos. O bom ambiente é fundamental para o seu desenvolvimento. É importante termos ao nosso redor pessoas que nos apoiam em nossas escolhas. Uma crítica mal colocada, por exemplo, poderá até mesmo silenciar um grande talento em potencial. Portanto, identifique hoje o que você sonha para a sua vida e passe a estruturar a sua rotina, incluindo pequenas atividades que servirão de base para que você possa ir em busca desse sonho. Aprenda a dizer não quando for necessário. Cerque-se de pessoas que lhe apoiam em seus objetivos, por mais utópicos que possam parecer. Livre-se dos paradigmas paralisantes e vá em frente. Derrube a primeira pedra do dominó e nada mais será capaz de o impedir de alcançar a sua única coisa.